Domingo, dia 2 de agosto, 18º domingo do tempo comum. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 18º domingo do tempo comum. Hoje, dia 2 de agosto de 2026, nós queremos abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus, que a nossa mente seja iluminada pela graça do Espírito Santo, para que possamos levar aprendizado que nos ajude a viver bem a semana que iniciamos. Ouçamos com atenção o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram, a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos irmãos e irmãs, a catequese que a palavra nos oferece nesse domingo nos faz contemplar de modo especial a grandeza do poder de Deus. Tem 2 situações que esse evangelho nos traz que faz a nossa alma vibrar de alegria. É perceber a grandeza de Deus e o amor que Ele tem por nós. A atitude de nosso Senhor Jesus Cristo, ao sair da barca, depois de ter procurado afastar-se da multidão para poder viver aquele momento de tristeza, de luto por João Batista, a atitude dele é algo que causa admiração e certamente deixou os discípulos profundamente admirados. Ao descer da barca na outra margem, depois de ter atravessado o mar, ele percebe aquela multidão que foi a pé para encontrá-lo e ele se compadece daquele povo. Deus se compadece da humanidade. Queridos irmãos e irmãs, isso deveria suscitar em mim e em vocês um desejo de corresponder cada vez mais atentamente aos anseios que Deus tem em relação a nossas pessoas. Não se responde amor senão com amor. É esse amor que nós devemos apresentar a Deus de uma maneira toda especial. E aí, depois de ter curado os doentes, depois de ter libertado as pessoas que estavam ali com situações complicadas, nosso Senhor Jesus Cristo recebe da parte dos apóstolos uma interrogação.
o que fazer, porque já era tarde e aquelas pessoas tinham que ir para algum lugar para alimentar-se. E aí então Jesus os provoca com essa frase: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles não precisam ir a lugar nenhum. E os discípulos então estavam para presenciar um fato que marcaria a vida deles e de toda a humanidade. Eles respondem: mas só temos aqui 5 pães e 2 peixes, o que é isso para tanta gente? E Jesus diz: trazei-os aqui. E eles obedeceram. Tem algo que não pode passar despercebido a nós que queremos crescer, queremos progredir, queremos nos tornar cada vez mais discípulos verdadeiros de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles obedeceram, eles não duvidaram. É esse um ponto que realmente deve marcar a nossa reflexão. A obediência à palavra. É interessante que isso nos faz olhar para a primeira leitura que hoje nós ouvimos na liturgia do livro do profeta Isaías, onde, na conclusão do texto que nos foi apresentado, o profeta Isaías diz: inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. E aí então a gente percebe essa profunda ligação da palavra de Deus, daquilo que nós acabamos de ouvir no Evangelho, com esse trecho que é o finalzinho da primeira leitura de hoje, onde nós somos convidados a abrir o coração, a abrir os ouvidos, a abrir a mente para acolher a palavra de Deus, para aproximar o ouvido da palavra de Deus, para ouvirmos com atenção o que o Senhor tem a ensinar-nos. E assim nós seremos instrumentos dele, nós faremos o bem não só para nós mesmos, mas também para o próximo. Queridos irmãos e irmãs, como é importante obedecer a Deus. É esse um ponto que nos tempos atuais causa grande dificuldade nas pessoas, porque a palavra obediência se tornou uma palavra difícil. As pessoas não querem ouvir a palavra obediência. Pode até colocar algum sinônimo aí para poder modificar, mas a palavra obediência ela causa um incômodo tremendo. E se nós observarmos, essa palavra está na essência do ser cristão, porque nós imitamos Jesus Cristo, aquele que foi obediente em tudo ao Pai, obediente até a morte e morte de cruz. Queridos irmãos e irmãs, a graça daquele momento impactou os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles deram de comer a mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Não se deixem levar pelas falsas ideologias, pelas propostas mentirosas daqueles que dizem que não houve o milagre da multiplicação, mas houve o milagre da partilha. Não sei de onde tiraram isso, até porque a palavra é muito clara, que Jesus tomou nas mãos os 5 pães e os 2 peixes, fez a oração de ação de graças, apresentou ao Pai, mandou que fosse distribuído e no final mandou recolher daquilo que sobrou 12 cestos cheios. Tem toda a parte da simbologia, os 12 cestos que representam o antigo, o novo Israel. Tem uma série de coisas que a gente conhece, sabe que tem um valor também simbólico muito importante. Mas isso não enfraquece, não diminui, não exclui o grande milagre que aconteceu naquele momento. De fato, a partir de 5 pães e 2 peixes, o Senhor deu de comer a mais de 5.000 pessoas. Essa é a nossa fé. E nós sabemos que ela é verdadeira. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Deus e homem verdadeiro, como a gente reza no o ato de contrição tradicional, que algumas pessoas já não conhecem mais. Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu. Essa frase, Deus e homem verdadeiro, tem uma valência muito grande, ela é muito importante para ser compreendida e aprofundada por nós. E nesse episódio do Evangelho narrado por São Mateus, nós contemplamos isso porque, primeiramente, Jesus se retira triste. E ali nós contemplamos a humanidade de Jesus que se entristece ao receber a notícia da morte de João Batista.
Mas, de outra parte, nós vemos ele agindo como Deus. Somente Deus pode agir com tanto poder na matéria, a ponto de fazer com que pouco alimento possa ser não só suficiente, mas possa ser abundantemente distribuído e ainda ter sobras. Queridos irmãos e irmãs, essa fé bonita, é que nos motiva a ser cada dia mais atentos, a sermos melhores. Não se deixem iludir e enganar pelas falsas propostas, pelas pregações mentirosas, por aquilo que tenta enfraquecer, diminuir a nossa consciência a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus e homem verdadeiro, o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Quanto maior for a nossa consciência, o nosso conhecimento deste fato, maior será a nossa adesão, nosso interesse e o nosso empenho para buscar o nosso progresso espiritual cada dia. Aproveitemos esse mês vocacional, esse mês de agosto, que começa nesse primeiro domingo com a oração pelos sacerdotes, o Dia do Padre, e rezemos pelos nossos sacerdotes, por aqueles que são chamados a desempenhar esse ministério tão importante na Igreja, alter Christus. Agir na pessoa de Cristo, ser um outro Cristo. Nós teremos grandes celebrações no decorrer desse mês, mas fiquemos atentos àquilo que nós podemos fazer que está ao alcance de todos nós. Rezemos pelos nossos sacerdotes, peçamos a graça de Deus para eles e dessa maneira nós conseguiremos alcançar grandes coisas em nossas vidas. Desejo a todos um abençoado domingo, uma semana de paz, que a graça de Deus e a proteção da Virgem Maria vos acompanhe sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.